Olá pessoal, então aqui voltando a falar sobre o novo Day Trade. Eu pretendo falar com vocês, ontem eu já falei sobre o que é novo Day Trade, tá? Então é importante aí que você deixe os seus comentários dizendo o que você entendeu, o que você não entendeu, o que você gostaria que eu falasse. Deixar aí a sua manifestação, se você gostou, se você não gostou, tá? Deixa o seu like aí no vídeo, tá? Pra gente ter uma noção da qualidade dos vídeos e também da importância do assunto, tá? Então, já falei o que é novo Day Trade. Pretendo falar com vocês, não sei se hoje, mas em alguns vídeos aí eu vou falar com vocês sobre tipos de barras, tá? Vou também falar sobre combinações de barras e vou falar também sobre posição de barras, tá? Então, o novo Day Trade aí, eu estou usando essa palavra novo porque eu nunca vi ninguém falando aí em vídeos ou em sites sobre o que eu estou falando, tá? Tudo que eu estou falando aqui é tirado da minha experiência de ficar olhando esses gráficos de volume, tá? Então eu não estou consultando nenhum livro, nenhum site, não estou consultando nenhuma pessoa, tá? Essa palavra novo, ela pode dar a impressão de que é algo que foi inventado agora, tá? Como eu expliquei ontem para vocês, não é algo que foi inventado agora, tá? Só que falar aqui o que eu vou falar para vocês, eu nunca vi aí em vídeo nenhum, em site nenhum, tá? Outra coisa é que essa palavra novo remete a uma nova abordagem, né? Então, às vezes a pessoa perde constantemente na análise técnica, né? Ou ela perde constantemente no tape reading, né? E ela está procurando uma coisa nova, algo que saia do tape reading, algo que saia da análise técnica, né? Para que ela possa começar a ter resultados positivos, né? Então, pode ser que a pessoa venha a se identificar aqui com o novo Day Trade, comece a praticar o novo Day Trade e comece a fazer resultados positivos, coisa que ela não conseguiu em outras abordagens, tá? Não quer dizer que essas outras abordagens são ruins, são lixo, que elas não prestam, que elas são enganação. Não estou falando nada disso, tá? Estou falando que é uma abordagem diferente, tá? Então vamos começar aqui a falar sobre tipos de barras, tá? Tipos de barras. Nós vamos ter aqui, ó, barras com sombra e barras sem sombra, tá? Então aqui nessas barras sem sombra entraria, por exemplo, o tablet, tá? Que eu expliquei ontem o que é o tablet, tá? Uma barra totalmente sem sombra, tá? Então vamos aqui ver
o gráfico de 500A no mini dólar, tá? Então, aqui conforme você vai diminuindo a quantidade, vão aparecendo algumas barras mais incomuns, tá? Como por exemplo essa barra aqui, ó. É só um tracinho, tá? Ó, só um tracinho. Ela não tem nem sombra, nem corpo, tá? Não tem nem sombra, nem corpo, tá? Então, aqui, ó, dentro dessas barras sem sombra, eu posso ter barras com corpo, tá? Sem sombra e com corpo, seria o caso do tablet, tá? Barras com sombra e com corpo, tá? Nós vamos ver. Posso ter barras com sombra e com corpo, tá? Com sombra e sem corpo. Vamos ver aqui então essa parte aqui. Essa barra que é só um tracinho, ela tem corpo? Não. Tá? Ela não tem corpo aqui, ó, ela não tem nem azul nem vermelho. Praticamente ela seria uma barra sem sombra e sem corpo. Seria essa barra que eu vou chamar de laje, tá? Sem sombra e sem corpo. Ela não tem variação nenhuma, tá? Ela só tem um tracinho aqui. Essa barra eu vou chamar de laje, tá? Temos uma outra barra que seria a cruz, tá? Que ela tem sombra, mas não tem corpo, tá? Então é uma barra com sombra e sem corpo. Barra com sombra e sem corpo. Seria aqui a cruz. Tá? Uma outra barra seria esse prego aqui, ó. Tá? Ele tem a sombra, mas não tem corpo. Tá? Então seria o prego. E tenho o prego invertido, tá? Prego de cabeça para baixo aqui, ó. Tá? Ele também é igual ao prego, só que a sombra dele é para cima, tá? Então, tem o prego e o prego invertido, tá? Então aí às vezes a pessoa fala, mas para que eu vou usar essas coisas, tal? Então, aqui nós estamos apenas conhecendo as barras, tá? Daí, conforme você vai conhecendo, depois você vai começar a imaginar estratégias em cima disso aqui, tá? Lugares que você possa ter um resultado positivo em cima dessas barras, tá? Vamos agora para as barras com corpo, tá? Já falamos do tablet. Agora vamos falar dessa barra aqui, ó, que seria o que a análise técnica chama de martelo invertido, que seria uma barra que tem uma sombra para cima e um corpo para baixo, tá? Então vamos lá, uma barra com corpo e com sombra. Então, aqui, ó. Então eu teria aqui o martelo invertido, teria o martelo também, que seria lá para cima, né? Vamos ver se eu localizo aqui. Ó, aqui, ó, um martelo, tá? Que seria a barra com o corpo para cima e a sombra para baixo, tá?
Existem martelos aqui, ó, que tem um corpo maior que a sombra. Existem martelos que têm um corpo menor que a sombra. E existem martelos que têm um corpo igual à sombra. Tá? Eu não vou... agora eu não vou diferenciar, dar nomes para eles, tá? Eu vou considerar tudo como martelo. E tem um outro tipo de barra que ele tem uma sombra em cima e uma sombra embaixo. Tá? Essa barra com sombra em cima e sombra embaixo eu vou chamar de eixo. Tá? Mais uma aqui, ó. Eixo. Tá? Então, barras com sombra e com corpo. Martelo, martelo invertido, eixo. Nós temos martelos, né? Eixo, né? Tem um martelo aqui que ele seria um martelo, só que ele é negativo, né? Então eu tenho aqui, ó, o martelo, só que o corpo dele está para cima e a sombra está para baixo. Então ele seria o martelo negativo. A sombra dele é para baixo, o corpo dele é para cima, só que ele é negativo, tá? E teria também o martelo positivo, não sei se eu vou achar aqui, que seria o contrário. Seria o corpo dele para baixo, a sombra para cima, só que ele é positivo, tá? Então seria o martelo invertido positivo. Dando a impressão que é um martelo invertido, só que o martelo invertido é negativo, tá? E ele fecha positivo, tá? Então esse aqui seria o martelo invertido positivo, tá? Então nós temos aqui, ó, martelo, 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 eixo, martelo negativo, eixo, tá? Eu vou ter eixos positivos e eixos negativos, tá? Tablete, martelo, cruz, martelo, martelo, tá? Então o martelo aqui é o que vai aparecer mais, tá? Condições seria em relação à abertura e o fechamento da barra. Então a abertura dela foi onde? A abertura foi na mínima ou ela foi na máxima? Ou ela foi no meio entre mínima e máxima, tá? E o fechamento dela foi o que? Foi na mínima, foi na máxima ou foi no meio entre mínima e máxima, tá? Então aqui seria o seguinte, ó. Esse martelo aqui, ó, ele está fechando na máxima, tá? Esses martelos aqui eles fecham na máxima. Esse martelo aqui ele fecha na mínima, tá? Aqui, ó, aquele martelo invertido positivo que eu falei apareceu aqui, ó, tá? Martelo invertido positivo seria esse aqui, que ele tem o corpo para baixo, a sombra para cima, só que ele é positivo, tá? Esse eixo aqui, ó, esse eixo ele já fechou no meio, ele já fechou entre a máxima e a mínima, tá? Então a condição aqui dessas barras, a maioria está fechando aqui ou na mínima ou na máxima, só que tem algumas que fecham entre a mínima e a máxima, tá? Então esse martelo aqui, ó, ele já não fechou na máxima, tá? Ele fechou entre a mínima e a máxima, ele fechou abaixo da máxima, tá? Então, por exemplo, não deixa de ser um martelo, só que
de repente você pode montar uma estratégia em cima dele aqui, ó. Se aparecer um martelo desse aqui que não fechou na máxima, eu já vou ficar esperto, porque de repente o preço pode reverter aqui, ó, tá? Não estou falando que é isso, mas só um exemplo, tá? Enquanto que tem um martelo fechando na máxima, para mim ainda ele pode subir, tá? Quando tem um martelo que não fecha na máxima aqui, ó, ou não fecha na mínima, aí eu já vou considerá-lo como uma possível falta de força na compra, tá? Então aqui, ó, seria eu vou considerar como eixo essa barra que tem um corpo maior, tá? Ela tem sombras nas duas extremidades, só que o corpo dela é maior, tá? Então não seria um martelo. Agora, quando o corpo dela é pequenininho e ela tem sombra nas duas extremidades, eu vou considerar como um martelo, tá? Então, o que eu estou chamando de pequeno é o seguinte, é que o corpo é menor que uma das sombras aqui, ó. Essa sombra de cima aqui é maior que o corpo, então configura um martelo. Martelo é quando o corpo é menor que a sombra, tá? E quando eu chamo de eixo é porque o corpo é maior que as sombras, tá? Então aqui o martelo, né? A definição de martelo aqui seria quando o corpo é menor que a sombra ou uma das sombras, tá? E a definição de eixo seria que o corpo é maior que as sombras, tá? Então as condições de base são as seguintes: fechou na máxima, fechou na mínima ou fechou acima da mínima, fechou abaixo da máxima, abriu na mínima, abriu na máxima, abriu abaixo da máxima ou abriu acima da mínima, tá? Então, dependendo da estratégia que você for montar e dependendo do gráfico que você for usar, pode ser que essas condições aqui sejam importantes, tá? Agora vamos falar aqui então sobre combinações de barras. Combinações de barras é quando eu não considero somente a barra, mas eu considero duas ou mais barras, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter uma situação em que essa barra aqui, ó, ela volta até a mínima da anterior dela, tá? Então, a mínima dela e a mínima da anterior são exatamente iguais, tá? Então, eu tenho aqui duas barras
com mínimas iguais, tá? Posso montar uma estratégia somente em cima disso aqui, ó. Sempre que formar duas barras com mínimas iguais, eu entro comprado, por exemplo, tá? Tenho, por exemplo, aqui essa barra que ela engolfou a barra anterior, tá? Então aqui, ó, engolfo de barra anterior, tá? Então posso montar uma estratégia em que, se a barra engolfar a anterior, né, se ela for positiva eu entro comprada, se ela for negativa eu entro vendido, tá? Então o que seria esse engolfo? Engolfo aqui é quando essa barra que eu estou agora, ela tem uma mínima menor que a anterior e uma máxima maior que a anterior, tá? Então a barra anterior fica toda dentro dessa barra atual, tá? Eu posso ter uma situação em que a barra aqui, ó, tem um engolfo negativo aqui, ó, seria uma entrada vendida, tá? Essa barra aqui, ela tem a máxima maior que a máxima da anterior e a mínima menor que a mínima da anterior, tá? Tem uma outra situação em que a barra vai voltar não ao outro extremo da barra anterior, mas somente até a abertura, tá? Então aqui, ó, essa barra tem a máxima dela igual à abertura da anterior, tá? Então eu vou chamar aqui de retorno à abertura, tá? Então também aqui, ó, poderia ser formada uma estratégia aqui em cima, ó. Se a barra voltar exatamente na abertura da anterior e ela fechar negativa, eu entro vendido, tá? Se ela fechar positiva, eu entro comprado, tá? Uma outra situação seria o engolfo de corpo, tá? Em que a barra atual, ela não engolfa totalmente a barra anterior, mas ela engolfa todo o corpo da anterior, tá? Então aqui, ó, a mínima dessa barra, ela vai até abaixo do corpo da anterior, sem chegar a romper a mínima da anterior, mas o corpo dela inteiro é engolfado, tá? Então, nesse caso, eu vou chamar de engolfo de corpo, tá? Engolfo de corpo, tá? Então veja que eu já estou até falando algumas estratégias que você poderia fazer, ó. Aqui, ó. Quando houver um engolfo de corpo aqui, a barra fechando positivo, eu entro comprado aqui, ó. Ó, outro engolfo de corpo aqui, ó. Barra fechou positivo, eu entro comprado, tá? Aqui, ó, tem um engolfo de corpo. Aqui foi um engolfo total. Vamos ver se eu acho um engolfo de corpo negativo. Aqui tem outro retorno à abertura aqui, ó, tá? Retorno à abertura negativo para entrar vendido, tá? E aqui, ó, engolfo total, tá? Aqui tem um engolfo de corpo, ó. Engolfo de corpo negativo para entrar vendido aqui, ó. Engolfou o corpo, mas não chegou a engolfar toda a barra, fechou negativo, entrou vendido aqui, ó, buscando uma queda do preço aqui, tá? Então, deixa eu sinalizar aqui para vocês algumas, para ficar um pouco mais claro aqui para vocês. Então essa aqui seria o que? Essa aqui seria um engolfo de corpo negativo, tá?
engolfo de corpo negativo. Esse aqui, ó, seria um engolfo total, tá? Engolfo total. Engolfo total de reversão. Esse engolfo total de reversão seria o seguinte: ele engolfa a anterior, só que a cor da anterior é diferente, tá? Então aqui eu tenho um engolfo em que eu tenho a anterior azul e a atual vermelha, tá? Então é um engolfo total de reversão. Esse engolfo aqui, ó, ele é um engolfo total de tendência, tá? Ou seja, a continuação da tendência. Aqui, ó, eu tenho um outro engolfo total de reversão, tá? Aqui, tá? Eu tenho, vamos ver aqui, ó. Esse aqui seria o retorno à abertura, tá? Retorno à abertura. Aqui, ó, engolfo total de tendência, tá? Engolfo total de tendência, que é quando engolfa totalmente a barra e a barra da mesma cor, tá? Então aqui, ó,
tem outro engolfo total de reversão aqui. E aqui seria um engolfo total de tendência aqui. Engolfo total de tendência aqui. Tá? Aqui, ó, aqui seria um engolfo só do corpo. Ó. Engolfou o corpo da anterior, só que não chegou a engolfar a mínima aqui, ó, não rompeu a mínima da anterior. Então aqui seria um engolfo de corpo positivo. Tá? Aqui também, ó, outro engolfo de corpo, tá? Não chegou a romper totalmente a máxima aqui, ó, da anterior, tá? Foi um engolfo de corpo negativo. Tá? Eu vou ter também uma situação em que eu posso ter um retorno à máxima ou retorno à mínima. Tá? Nesse caso aqui, seria uma situação parecida, né, ou igual ao engolfo de corpo, tá? Em que essa barra aqui, ó, ela retorna a máxima da anterior, né, engolfa o corpo aqui, mas não chega a engolfar a máxima, tá? Então, eu poderia considerar como um engolfo de corpo aqui ou um retorno à máxima, tá? Aí vai da sua preferência, tá? O engolfo de corpo, ele seria aqui, ó, engolfou o corpo, seria um retorno à mínima aqui, ó, tá? Retorno à mínima, ou seja, duas barras com mínimas iguais, tá? Agora pode ter um engolfo de corpo, só que ele não retorna a mínima aqui, tá? Então, neste caso aqui, em que aqui sim seria um engolfo de corpo, sem o retorno à máxima, tá? E nesse caso aqui já seria um retorno à máxima, tá? Então, eu vou considerar aqui como sendo um outro padrão, tá? Vou chamar de retorno à máxima. Posso ter também retorno à mínima, tá? Retorno à máxima, tá? Porque embora ele tenha engolfado o corpo da anterior aqui, ele retornou exatamente a máxima da anterior, tá? Aqui, ó, tem um retorno à abertura aqui, ó. Retorno à abertura, tá? Então aí você pode escolher aí qual é o seu padrão preferido, se é o retorno à abertura, retorno à máxima, retorno à mínima, tá? Aqui, ó, retorno à abertura, retorno à máxima, retorno à mínima, tá? Então essa aí seriam algumas combinações de barras, né? Posso combinar mais barras, combinar 3, 4 barras, tá? Tem um engolfo de corpo, tá? Duas barras com mínimas iguais, ou então duas barras com máximas iguais, tá?
Essas aí seriam algumas combinações, tá? Mais comuns que nós temos. Okay? Aqui, ó, essas duas barras elas tiveram as máximas iguais aqui, ó, tá? Então seria um retorno à máxima, né? Ou duas barras com máximas iguais. Essa aqui seria um retorno à mínima, ou duas barras com mínimas iguais, tá? Eu posso, por exemplo, considerar como duas barras com máximas iguais quando elas tiverem cores diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui seria aqui quando elas têm cores diferentes, tá? Cores diferentes. Ou seja, uma positiva, a outra negativa, tá? Aí, se elas tiverem as máximas iguais ou as mínimas iguais, seria um padrão. E o retorno à máxima e retorno à mínima seria quando eu tenho as cores iguais. Tá? Então, eu tenho duas barras vermelhas, só que a atual retorna a máxima da anterior. Então, aí seria um padrão que é parecido com esse de cima, mas só que a diferença é que as barras têm as cores iguais. Tá? Cores iguais. Ok? Então aqui seria retorno à máxima, retorno à mínima. Retorno à abertura também, elas têm que ter cores iguais. Cores iguais. Tá? Então vamos marcar aqui a diferença. Ó. Cores diferentes, eu vou chamar de duas máximas iguais. Tá? Duas máximas iguais. Ok? Então aqui vai ter gente que vai querer operar somente quando tiverem duas máximas iguais ou duas mínimas iguais. Tá? Isso aqui seria uma estratégia aqui, ó, de venda, tá? Já que a última vela aqui fechou negativo para entrar vendido. Tá? Então aqui duas máximas iguais. Estratégia de venda. Agora, quando elas tiverem a mesma cor, aí seria o retorno. Tá? Retorno à abertura, retorno à máxima. Tá? Aqui, ó, seria duas mínimas iguais. Tá? Duas mínimas iguais. Estratégia de compra, tá? Porque a última fechou positiva. Duas mínimas iguais, tá? Engolfo, eu vou ter o tipo engolfo de corpo ou engolfo total, tá? Engolfo de corpo ou engolfo total, tá?
engolfo total de tendência ou engolfo total de reversão, tá? Total de tendência ou engolfo total de reversão. Qual a diferença? Aqui as cores são iguais, tá? Ou seja, duas positivas ou duas negativas. Cores iguais. Engolfo total de reversão. Cores diferentes, né? Uma positiva, outra negativa. Engolfo de corpo. Vou considerar aqui como elas tendo cores iguais, tá? Cores iguais. Dificilmente você vai ver um engolfo de corpo com cores diferentes, tá? Aqui, ó, tem um retorno à abertura aqui, ó, retorno à abertura, tá? Retorno à abertura, essas duas bases aqui, ó, tá? Então aí, ó, outro retorno à abertura aqui, ó. Tá? Então, tem um engolfo de corpo aqui, ó, engolfo de corpo, tá? Seria um engolfo de corpo positivo, tá? Engolfo de corpo positivo. Tá? Então, aí, às vezes a pessoa tem a preferência para operar só engolfo de corpo, ou só retorno à abertura, ou só duas máximas iguais, duas mínimas iguais, ou ela quer operar só engolfo total de reversão, ou engolfo total de tendência, tá? Então aí, ó, aqui temos diversas estratégias, tá? Então, aqui, ó, o engolfo total aqui, ó, engolfo total de tendência aqui, ó, engolfo total de tendência aqui, ó. Teve uma aqui mais em cima, outra aqui, ó, tá? Engolfo total de tendência. Então aí, precisa estudar para você ver aí, ó, quando o mercado tá subindo, descendo, aquele que você tem mais agilidade para perceber, quando forma esse engolfo aqui, ó, total de reversão, eu já estou esperto, eu já entro aqui, ó, vendido aqui, ó, tá? Entro vendido aqui, coloco meu stop acima aqui, ó, dessa barra, né? Ou coloco um stop de 2 pontos, 3 pontos, 5 pontos, tá? Aí você que define, tá? A estratégia é sua aqui, ó. Outro engolfo total aqui, ó, de reversão, tá? Engolfo total de reversão aqui, tá? Outra coisa,
Você pode não gostar do gráfico 2000A, mas você pode gostar do 5000A, ou do 500A, ou do 1000A, tá? Então, tem que ir estudando aí, verificar qual é aquele padrão que te agrada mais, qual é aquele padrão que vai te dar, que você tem mais agilidade para operar, tá? Aqui, ó, tem um outro engolfo total de reversão aqui, ó. Engolfo total de reversão, tá? Aqui eu tenho essas duas máximas iguais aqui, ó. Duas máximas iguais, tá? Então, aí você vai definir também se você quer operar somente uma barra ou você quer operar combinações de barras, tá? Ah não, eu quero operar só tablete, tá? Então aqui, ó, tablete vermelho eu entro vendido, tablete azul eu entro comprado, tá? Vai de você aí, tá? Pode ter a combinação, você pode ser mais seletivo também, por exemplo. Eu quero operar o engolfo total de tendência, mas só se a vela anterior for um tablete. Tá? Então aqui, ó, engolfou um tablete, aí eu entro. Tá? Se ele engolfar, mas não for um tablete, eu não entro. Tá? Então aqui, ó, esse aqui é um engolfo total de tendência. Só que a anterior não é um tablete, então não entraria aqui. Esse aqui é um engolfo total de tendência e a anterior é um tablete. Então entraria vendido aqui, mas já não entraria vendido aqui, tá? Aqui, ó, aqui teve um retorno à máxima, tá? Retorno à máxima da anterior, tá? Então você pode ver que os padrões aí vão surgindo aos montes, tá? Vão surgindo aos montes. Aí você tem que fazer uma seleção, tá? Verificar quais são os padrões que te agradam mais, que você consegue entender melhor, que você tem maior agilidade para operar, tá? Aqui, ó, tem um engolfo total de reversão aqui, ó. Engolfo total de reversão. Tá? Então, só por esse vídeo aqui, você pode ver aqui, ó, que geralmente o engolfo total de reversão ele tem uma potência maior, digamos assim, né? Tem um potencial de dar mais pontos. Não sei. Tem dias que vai dar mais pontos, tem dias que vai estopar, tem dias que ele vai dar menos pontos, tá? Então, aqui, ó, engolfo total de reversão aqui, ó. Engolfo total de reversão aqui, ó, tá? Então aí vai de você estudar aí essas combinações ou então as barras, né? Uma barra só, né? Por exemplo, quando tiver um martelo aqui, ó, a sombra maior que o corpo e ele fechar na máxima, eu entro comprado, tá? Ou então, quando tiver um martelo aqui, a sombra maior que o corpo, tá? E ele fechar na mínima, eu entro vendido. Seria uma estratégia, tá? Coloca o stop atrás do martelo, né?
e define aí ou uma quantidade de pontos, ou por exemplo, eu entrei, formou 1, 2, 3 barras azuis, na terceira barra eu já saio, tá? Aqui, ó, entrei, formou 1, 2, 3 barras vermelhas, na terceira barra eu já saio. Ou então, eu vou sair com 5 pontos de ganho, ou 2 pontos de ganho, ou 3 pontos, tá? Aqui, ó. Eu vou entrar só quando tiver esse martelinho aqui, ó, martelinho pequenininho, que a sombra é do mesmo tamanho do corpo, tá? Então eu tenho um corpo bem pequenininho e a sombra bem pequenininha e ele fechou na mínima aqui, ó. Se tiver esse martelinho aqui, eu entro vendido. Como ele é muito pequeno, eu não vou colocar o stop logo atrás dele. Vou colocar o stop atrás da barra anterior a ele, tá? Seria uma estratégia. Eu não estou falando que você deve fazer isso. Eu estou só aqui imaginando algumas estratégias, tá? Porque às vezes a pessoa está começando nesse gráfico de volume e ela não sabe o que fazer. Poxa, quando que eu entro, quando que eu saio, tá? Então eu estou imaginando aqui várias estratégias que podem ser feitas, tá? Eu não posso dizer aqui qual que é a maior, a melhor, qual que é a mais forte, a mais fraca, tá? Estou apenas imaginando aqui com vocês, mostrando alguns padrões, tá? Agora que eu já falei bastante aqui sobre combinações de barras, né? Para a sua estratégia também, você não pode esquecer, né, de verificar as condições dessas barras, né? A barra que você vai entrar, ela fechou na máxima, ela fechou na mínima, ela fechou acima da mínima, ela fechou abaixo da máxima, ela abriu na mínima, ela abriu na máxima, ela abriu abaixo da máxima, ela abriu acima da mínima, tá? Então, para uma estratégia, isso aqui, dependendo da estratégia, pode ser importante também, tá? Falei sobre combinações de barras, agora eu vou falar sobre posição de barras, tá? Então aqui, por exemplo, seria, por exemplo, se a primeira barra do dia fizer tal coisa. Então, primeira barra do dia, tá? Ou então, última barra do dia, tá? Ou segunda barra do dia, segunda barra do dia, terceira barra do dia, tá? Seria a posição das barras, tá? Ou então a posição no sentido de que a barra é uma barra da máxima do dia, máxima do dia, ou então é uma barra da mínima do dia. Então vamos ver aqui na prática para ficar mais claro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa barra aqui, ela tá na mínima do dia, tá? Aqui, então aqui eu tenho tá aqui 9h06, o mercado abriu 9 horas, tá? Aqui, ó. Essa aqui foi a primeira barra, ela fez a mínima e a máxima do dia. Essa aqui é uma barra de mínima do dia, tá? Que ela fez a mínima do dia, tá? Já ela não é uma barra de máxima do dia, a de máxima do dia seria essa aqui, a primeira, tá? Aí vem aqui, ó. Essa aqui já seria uma barra de mínima do dia, tá? Porque ela fez uma mínima menor que essa mínima aqui, tá? Essa outra aqui, uma barra de mínima do dia, tá?
Então, por exemplo, aqui, a sua estratégia pode ser o seguinte: eu vou operar somente quando tiver um engolfo total de tendência, ou perdão, eu vou operar somente quando tiver um engolfo total de reversão, tá? Engolfo total de reversão. Então, por exemplo, definir, eu só quero operar engolfo total de reversão, tá? Então, mas de repente a pessoa quer ser mais cautelosa, ela não quer entrar em todos, porque ela tomou um stop em alguns e aí ela ficou meio receosa, né? Ficou meio com medo do mercado e tal. Então ela define, eu vou trabalhar só em engolfo total de reversão e somente se essa barra que engolfa ela fez ou a mínima do dia ou a máxima do dia, tá? Então aqui esse engolfo total de reversão ele está na mínima do dia, aí ela entra comprada, tá? Então aqui, se tiver um engolfo total de reversão na mínima do dia, eu entro comprado, tá? Seria uma estratégia. É boa, é lucrativa, quantos pontos dá para pegar? Isso eu não sei, tá? Aí você tem que estudar, tem que verificar que de repente você pode perder também, então não vai entrar com uma quantidade muito grande, né? Não vai colocar todo o seu dinheiro aqui para arriscar nisso, né? Aqui, ó. Teve outro engolfo aqui, ó, engolfo total de reversão, tá? Aqui, ó. Além de ter esse engolfo total, ele voltou à máxima dessa outra barra aqui, ó. Então você veja que esse engolfo aqui ele é bem mais poderoso que esse aqui. Porque esse aqui ele não voltou à máxima de uma vermelha aqui, ó. Tá? Então esse engolfo aqui muito poderoso, tá? Porque ele está combinando, na verdade, três coisas aqui. Está combinando o fato de ter batido na mínima, ter engolfado essa barra aqui e ter voltado exatamente na máxima dessa aqui. Então, ele quanto mais combinações você fizer, você vai vendo que a coisa vai ficando mais poderosa, tá? Então retorno à máxima da antepenúltima, tá? Só que esse padrão aqui ele já é mais difícil de aparecer, né? Não é todo dia que você vai encontrar um padrão desse aqui. Então, se você tem paciência de ficar esperando o mês inteiro, né, aparecer um padrão desse aqui, ó, retorno, engolfo total de reversão na mínima do dia, retornando a máxima da antepenúltima, tá? É um padrão que não ocorre todo dia. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa é centrada, é focada, né? E ela define, ela tem paciência para esperar exatamente isso aqui, tá? Então, só entra comprado se aparecer esse padrão aqui, ó. Olha quantos pontos deu. 23 pontos, tá? Ela tem consciência de que ela não vai operar todo dia, vai fazer só um trade por dia, no dia que ela conseguir entrar, tá? Outra pessoa já não, já quer ficar operando aí várias vezes ao dia, quer operar todo dia, tá? Então ela define aqui, por exemplo, eu quero operar
somente o engolfo total de tendência. Seria esse aqui, ó, engolfo total de tendência, engolfo total de tendência aqui, ó, engolfo total de tendência, tá? Você vai vendo que já aparece mais, né? Só que também quanto mais aparecer o padrão, maior a probabilidade de você tomar stop também, tá? Aqui, ó, retorno à abertura, tá aqui, ó, retorno à abertura, esse aqui, tá? Então às vezes a pessoa define uma estratégia, só vou operar quando tiver retorno à abertura. Então tá aqui, ó, retorno à abertura, ok? Então, em relação ao aqui, ó, engolfo total de tendência aqui, ó. Você vê que a coisa não é só maravilha aqui, ó. Você entrou aqui no engolfo total de tendência, né? Deu meio pontinho aqui, ó, voltou tudo, se estopou aqui, ó, tá? Ficou no preju, tá? Então, precisa estudar, né? Ver mesmo se aquilo realmente tem fundamento, tem coerência, né? Aqui, ó. Engolfo total de reversão aqui, ó. Então aqui deu alguns pontos, veio aqui em cima, né? Fechou aqui em cima, se bem que é bem no finalzinho do pregão, tá? Então provavelmente aqui você já teria saído, né? Porque até pelo horário tem corretora que não deixa operar depois das 17h40, tá? Então tem que estudar aí, tem que ver qual é aquela estratégia que você entende melhor, né? Qual é aquela estratégia que você tem mais agilidade para executar, né? Olha aqui, ó, um engolfo total de reversão na máxima, tá? Aí foi estopado aqui, ó. Voltou tudo aqui, ó. Tá? Então, não estou dizendo para você que é para você operar só engolfo total de reversão, na mínima ou na máxima, tá? Que vai dar certo. Tá? Esse aqui provavelmente deu errado porque já tinha um aqui embaixo, ó, na mínima. Então, mesmo ele engolfando aqui, ó, ele não teve força, porque esse aqui iniciou uma força aqui, ó, e ainda tinha força para cima, tá? Agora esse engolfo total de reversão aqui, ó, ele não voltou exatamente a mínima aqui, ó, tá? Então ele não é igual a esse. Esse aqui tem mais força, porque ele voltou exatamente a máxima aqui, ó. E esse aqui já não voltou exatamente a mínima, tá? Agora veja aqui ele já voltou exatamente a mínima. Então teoricamente ele teria mais força, tá? Só que não teve, tá? Estopou aqui, ó. Estopou. Então não quer dizer que sempre vai dar certo, tá? É como eu falei, por esse ter um desse aqui embaixo, né? Provavelmente você já estaria comprado aqui, esperando para ver até onde ele ia aqui, ó, tá? Estaria comprado. Tá? Então, as pessoas ainda estão compradas, porque ele tem um alvo lá para cima, tá? Então esses aqui, eles não vão dar certo, porque o alvo dele era lá em cima. Então enquanto ele não chegou lá no alvo dele, tudo que deu aqui de venda deu errado. Tá aqui, ó. Ó o tablete aqui, ó. Tablete vermelho deu errado. Esse tablete vermelho deu errado. Tá? Aí, pum, bateu no alvo. Bateu no alvo, ó, começa a dar certo. Tablete vermelho deu certo. Tablete vermelho deu certo. Tablete vermelho deu certo. Tablete vermelho deu certo. Tá?
Então, é uma questão de que foi iniciado um movimento aqui embaixo com uma força para chegar ao alvo tal. Chegou no alvo tal, voltou. Tá? Então, aqui, nesse movimento aqui, ó, tudo que era de compra deu certo. Tudo que era sinal de venda deu errado, porque o alvo dele era lá em cima. Ele estava com força compradora. Então, precisa avaliar aí, tá, qual padrão você dá mais importância, tá? Avaliar qual padrão você entende melhor, avaliar qual padrão te oferece um stop mais confortável, né? Qual padrão estopa mais, qual padrão estopa menos, qual padrão tem alvos maiores, qual padrão tem alvos menores, tá? Então, tudo é uma questão de estudo, de dedicação, tá? Às vezes a pessoa já quer, ela quer uma resposta pronta, ó. Quando fizer isso, você entra comprado. Quando fizer isso, você entra vendido, tá? Aí começa a tomar uns stops, aí ela começa a ver, puxa, não é bem assim, não é festa isso aqui, entendeu? Não é só alegria, não é só lucro, tem prejuízo também, tá? Então, por isso tem que ter cautela, tem que operar com uma quantidade pequena, até ganhar uma boa experiência, né? Ter uma boa quantidade de lucros, né, de resultados positivos, né? Pegar aquelas manhas, aqui é bom entrar, aqui não é bom entrar, tá? Não é aquela coisa, sempre vai dar certo, só fazer isso que eu vou ganhar muito dinheiro, tá? E não tenha essa ilusão, é tudo muito estudo, muita dedicação, estratégia, disciplina, paciência, estudo, tá? Aí, de repente, você consegue enxergar aquele padrão que você consegue se dar bem nele, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse padrão, engolfo total de tendência aqui. Ele veio aqui, ó, deu 2 pontos, voltou lá na máxima aqui, ó, não chegou a estopar se você colocou atrás da máxima, né? Desceu de novo, chegou a dar 7 pontos, tá? Voltou, tá? Tudo aqui, ó, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, tá? Então, tudo é uma questão de, se você tem nervos para deixar o seu stop aqui e aguentar todo esse tempo aqui, ó, para te dar 7 pontos, né? Ou se você quer pegar já os 2 pontos e sair, ou se quer pegar só um pontinho e já sair, tá? Então, tudo depende do seu perfil. Não tem aqui uma resposta fechada. Faça isso que vai dar certo, né? Esse vai dar certo, ele pode dar certo para um determinado perfil mais rápido, mais ágil. E pode não dar certo para um outro perfil mais lento, um outro perfil mais cauteloso, né? Pode dar certo para um perfil mais agressivo, pode dar errado para um perfil mais conservador, tá? Então, isso aí foram as visões que eu queria apresentar para vocês sobre o novo Day Trade, tá? Nós vimos aí os aspectos sobre o que é o novo Day Trade, os tipos de barras do novo Day Trade. Nós vimos as condições das barras,
as combinações de barras e as posições de barras. Tá? Nessas posições de barras eu queria só enfatizar que seria o seguinte. Seria, por exemplo, eu opero uma barra X, mas só opero se ela for a primeira barra do dia. Né? Ou então, eu opero uma barra X, mas se a última barra do dia foi de tal jeito. Isso aqui eu estou considerando as posições das barras. Tá? Eu opero um engolfo total de reversão, só que eu opero somente se ele saiu da mínima do dia. Tá? Ou então eu opero retorno total de reversão somente se ele saiu da mínima ou da máxima do dia e ele retornou a máxima ou a mínima da penúltima vela, tá? Que seria esse padrão aqui ou esse padrão aqui, ó. Retornou a mínima da antepenúltima vela, tá? Esse aqui estopou, esse aqui deu um lucro bom, tá? Então, fica aí para vocês essas informações sobre o novo Day Trade, tá? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.